Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022, véspera de Natal e de posse de governo federal e dos estaduais. Aqui na Bahia nós estamos lutando para que o nosso governador eleito, Jerônimo Rodrigues, fale com a classe cultural para nos explicar qual o projeto político que ele tem para a cultura da Bahia. Nos últimos dias, repercutiu muito nas redes sociais a necessidade de um projeto sério de renovação das políticas culturais e da gestão da Secretaria de Cultura da Bahia. E nós esperamos que isso se reflita na escolha, ainda não anunciada, da pessoa que vai ser o secretário e a secretária de Cultura, mas também das lideranças que ocuparão os cargos de alto escalão da Secult, mas também os cargos técnicos. E veja, não se confunda. Com isso, nós não estamos fazendo uma crítica à representatividade e à seriedade das pessoas que ocupam as lideranças da Secult hoje. A secretária Arani Santana, por exemplo, é uma das pessoas mais respeitadas da Bahia. Tem história, tem trajetória e tem atuação. Mas a representatividade dessa professora, mulher preta da cultura baiana, não foi suficiente para que o governador Rui Costa colocasse a cultura entre as prioridades da gestão. A secretaria foi entregue à cota de um político, o deputado estadual Rosenberg, e o que vimos foi o desmonte de um projeto de fortalecimento da gestão da cultura, que tinha sido iniciado lá em 2007 na gestão de Wagner e crescido nas gestões posteriores. Então não adianta termos uma secretária incrível como a Arani, uma mulher que eu admiro, se a gestão não tem apoio político, autonomia para montar a equipe. Bora parar. E aqui eu vou falar diretamente com o governador. Governador Jerônimo, eu acredito na sua seriedade, eu votei em você, eu fiz campanha para a sua eleição e por isso eu estou aqui cumprindo o meu papel como sociedade civil para te dizer, meu colega professor, a classe artística e cultural da Bahia não aceitará mais uma vez que a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia sirva como prêmio de consolação para aquelas pessoas que trabalharam muito na campanha e agora não conseguiram os cargos que esperavam. A Secult e as unidades vinculadas à Fundação Cultural do Estado da Bahia, a Fundação Pedro Calmon e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, elas não são cabide de emprego. Governador, a cultura pode e deve ter um papel fundamental na transformação social da Bahia, para a implementação das políticas sociais e econômicas que o senhor tanto almeja. Bora implementar um projeto inovador de desenvolvimento integrado pela democracia, pela cidadania, que tem a cultura da Bahia como eixo central? Nós temos exemplos, governador. Existem projetos nacionais e internacionais que apresentam resultados relevantes, acredite. Bora colocar a Bahia novamente como um exemplo na execução de políticas culturais, de democratização de acessos, de descentralização e descontração de estruturas de recursos. Acredite, governador Jerônimo, isso é possível. Durante a pandemia da Covid-19, nós, do Observatório da Economia Criativa da Bahia, nós realizamos a primeira etapa da pesquisa Impactos da Covid-19 na Economia Criativa. Entre outras informações, a pesquisa procurou identificar, por meio de questões abertas, quais eram as principais sugestões de medidas e demandas que ajudariam a classe artística e cultural na superação da crise econômica. Nós classificamos as respostas em 4 linhas, como medidas prioritárias: sustentabilidade financeira, fortalecimento da gestão cultural, aprimoramento da atuação profissional no ambiente digital, muito importante, pesquisa e formação continuada. A primeira, governador, claro, sustentabilidade econômica tem a ver com a crise que precede a pandemia, né? E aí, com a pandemia, foi agravado. Os setores sofreram muito nos últimos 3 anos. Então, nós precisamos de políticas efetivas que nos ajudem a ficar de pé novamente. E no governo federal, nós tivemos a Lei Aldir Blanc e nós teremos a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II. Então nós precisamos de gente na Secult com muita competência para fazer com que esses recursos sejam utilizados da melhor forma possível. Mas nós também precisamos de medidas locais, como a revisão da Lei do Fundo de Cultura, por exemplo, para que seja desburocratizado, para que a gente possa, aprimorar a plataforma Clique Fomento. Enfim, esse é um tema que precisa de um vídeo específico. Vou fazer um vídeo sobre o fomento na Bahia. Mas aqui eu queria destacar muito o segundo ponto, que é o fortalecimento da gestão cultural. O que é isso? O que as respostas destacaram é a necessidade de ampliação da profissionalização das equipes dos órgãos de cultura, assim também a construção de políticas de longo prazo em todas as esferas do poder público e de forma articulada. É o Sistema Nacional de Cultura. E essa expectativa é de que o poder público ele atue como um consultor técnico, um mediador na estruturação da gestão das organizações, na construção e na proposta de modelos inovadores, para facilitar o acesso aos recursos. A gente teve mais de 200 organizações participantes, mais de 600 indivíduos, e eles sempre apontaram essa necessidade de que os órgãos de cultura sejam fortes, capazes de prestar uma assistência técnica aos fazedores de cultura. Isso já existe em muitas áreas, governador. O senhor é da educação do campo, o senhor conhece a importância de que um pequeno produtor da agricultura familiar,
venha receber assistência técnica, ter acesso a tecnologias de produção, para que com isso possa aprimorar a sua produtividade. Na cultura isso nunca existiu. E nós precisamos, urgentemente, implantar isso com força total. E que perfil de gestores nós precisamos? Alguns diriam artistas, outros diriam políticos com boa articulação, outros diriam administradores competentes. E aqui eu cito o professor Vitor Viti, ele tem um artigo que se chama Desculturalizar a Cultura, né, sobre gestão cultural como forma de ação política, e ele vai dizer que para fazer a gestão da cultura nós precisamos articular diferentes competências. E ele vai dizer, olha, primeiro é o etnógrafo, alguém que conheça a Bahia, que saiba das necessidades, de como funciona. Essa pessoa também tem que ser um curador, curadora, porque precisa pensar as narrativas, os conteúdos simbólicos junto com sua equipe que vão ser construídos a curto e a longo prazo. Nós precisamos também de alguém que tenha esse perfil político, militante, ativista, para que possa articular e fazer as negociações necessárias. E por fim, nós precisamos também que alguém com capacidade para gerir a máquina pública, conheça as ferramentas da administração pública. E aí, governador, eu diria que muito importante é que o senhor também seja esse gestor da cultura, que o senhor olhe com firmeza, com afeto, com carinho para a gestão da cultura, que o senhor acompanhe, que o senhor apoie. Eu acredito, governador, eu acredito que o senhor pode fazer isso.